Então vamos lá, continuar, né? Parte 2, tá? Redução de quadrantes. Pronto. Vocês já aprenderam a localizar o quadrante, né? O círculo trigonométrico é dividido em 4 quadrantes e o círculo trigonométrico vai de 0 a 90, 90 180, 180 270, 270 360. Show de bola. Beleza. O primeiro quadrante a gente já falou, né? O segundo, terceiro e quarto. Show de bola. Agora a gente vai aprender a fazer o quê? Redução dos quadrantes. Legal? Beleza. Redução dos quadrantes. Vamos lá. Por exemplo, 120 graus. 120 graus equivale ao quê? Por exemplo, se eu dividir, quanto equivale seno de 120 graus? Conteúdos anteriores, quando eu falei lei dos senos, eu ensinei vocês um pouquinho de redução de quadrantes. Lembra disso? Se vocês não lembram, vocês vão entender agora de onde é que vem que 160 equivale a seno, ou seno de 120 equivale a 160 graus. De onde é que vem isso, professor? Pronto. É aqui que vocês vão aprender na parte de redução de quadrantes, tá certo? Vamos lá, vamos fazer. Turma, quando eu faço redução de quadrantes, ele vai pegar um ângulo, tá certo? Diferente do 30, 45 e 60, tá certo? Por exemplo, o 120, vocês vão reduzir esse ângulo para um ângulo do primeiro quadrante. Por exemplo, 120 está em qual quadrante? No segundo. Quando eu faço redução de quadrante, eu vou reduzir todo mundo para o quê? Um ângulo do primeiro quadrante. Tá certo? Um ângulo do primeiro quadrante. Legal. Quando eu tenho um ângulo, por exemplo, do terceiro quadrante, tá certo? Vou voltar aqui, ó. O ângulo do terceiro quadrante, eu vou pegar esse ângulo do terceiro quadrante e reduzir esse ângulo para um ângulo do primeiro quadrante. Legal? O ângulo do primeiro quadrante. O que eu vou fazer, ó? Vamos começar para um ângulo de 120 graus. 120 graus está no segundo quadrante. Eu vou transformar um ângulo do segundo para o primeiro. Como é que eu faço isso, ó? Existe uma formulazinha, vocês nem precisam decorar, tá certo? Mas é importante, tá certo? É importantíssimo vocês terem em mente essa parte dessa formulazinha, ó. Os ângulos que estão no primeiro quadrante eu chamo alfa. Para reduzir do segundo para o primeiro, vocês vão fazer o quê? 180 menos alfa, tá certo? Ou seja, o alfa é o ângulo aqui, ó, tá certo? Do terceiro para o primeiro, esse ângulo equivale a 180 mais alfa. E esse ângulo aqui que está no quarto quadrante equivale ao quê? A 360 menos alfa. Beleza? Calma. Vamos aprender agora. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Pronto. Vamos aprender aqui, ó. 120 graus. Pronto. 120 graus. Tá certo? Vocês vão aprender assim, ó. 120 graus está em qual quadrante? Segundo. No segundo quadrante, eu vou utilizar qual formulazinha? Tá aqui, ó. Deixa eu... Pronto. Vocês vão utilizar 180 menos alfa. Ou seja, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar 180 menos alfa equivale a 120. Ou seja, você vai pegar a formulazinha e igualar ao ângulo que ele der. Ou seja, passa esse cara para lá, menos alfa é igual a 120 menos 180, menos alfa é igual a menos 60, menos com menos mais, então alfa é igual a quanto? 60 graus. Beleza? Então, esse ângulo alfa aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Resumindo tudo, o ângulo de 120 reduzindo equivale ao ângulo de quanto? De 60 graus, tá certo? A gente só está aprendendo a reduzir o ângulo. A gente não está aprendendo a calcular o seno de 120, o seno de 335, tá certo? Por quê? Porque aí vai entrar outra partezinha que é o estudo do sinal. A gente não falou ainda. Pronto. Só aprende a reduzir ângulo, tá certo? Aprenda a reduzir ângulo. Beleza, pronto. Professor, e aí, o que eu tenho? Eu já sei, turma, que o ângulo de 120 graus, reduzindo ele equivale a um de 60 graus. Joinha? Vamos pegar aqui 225. Pronto, um ângulo de 225 graus. 225 graus ele é maior do que 180 e menor que 270, ou seja, ele está no terceiro quadrante. Professor, 225 graus, ele equivale a um ângulo de quê? Primeiro, segundo, terceiro,
O ângulo de quê? 30, 45 ou 60. Turma, sempre nas reduções vão relacionar esses três ângulos. 30, 45, 60. Sempre. Sempre, sempre. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o 225. Opa, vou reduzir ele para um ângulo do primeiro quadrante. Um ângulo do primeiro quadrante, que eu não sei qual é. Não sei qual é esse ângulo, tá certo? Vai ser um ângulo do primeiro quadrante aí, que eu não sei qual é. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou utilizar essa formulazinha. Eu vou pegar o 180 mais alfa igual a 225. Tá certo? Por que, professor, 180 mais alfa e não 180 menos alfa? Porque quando está no terceiro quadrante, eu vou utilizar a formulazinha 180 mais alfa. Joga esse cara para lá. Então, 225 menos 180. Alfa igual a quanto? 45. Alfa igual a 45. Beleza? Então, alfa vale quanto? 45 graus. Então, resumido aqui, ó. O ângulo 225 reduzido para o primeiro quadrante, ele equivale ao ângulo de 45 graus. Tá certo? Estão entendendo aí o esquema? Beleza, vamos seguindo. Se eu quisesse um ângulo de 315 graus, pronto. 315 graus equivale a um ângulo de quanto no primeiro quadrante? Será que é o 30? Será que é o 45? Será que é o 60? Vamos ver. O ângulo de 315 está em qual quadrante? Ah, professor, eu sei que ele está no quarto quadrante. Quando está no quarto quadrante, eu vou utilizar essa fórmula. 360, né? Menos alfa. Aí eu vou igualar o quê? Ao ângulo que eu quero saber, reduzido, ó, 315. Menos alfa é igual a quanto? 315 menos 360. Aí vai ficar o quê, ó? Menos alfa, 315 menos 360 é menos 45. Menos com menos mais, alfa igual a quanto? 45 graus. Beleza? Alfa igual a 45 graus. Show de bola. Então, resumindo tudo, ó, o ângulo de 315 graus, ele equivale a um ângulo. Ele equivale a um ângulo de quê? De 45 graus. Tá certo? Equivale a um ângulo de 45 graus. Beleza? Então tá aí, ó. A gente aprendeu sobre redução de quadrantes. Vou deixar aqui um exercício para vocês treinarem, tá? Exercício para vocês, ó. Então vamos lá. Questão 1, vocês vão anotar aí no caderno de vocês. Reduza os seguintes ângulos. Vamos lá. A, 120. B é 225. C é 145. D, vou colocar aqui 315. 300 e... Deixa eu ver aqui, 325. Não, 325... 330, pronto. Tá aí. 330. Toma, geralmente não, 100% das questões dos vestibulares, quando vocês fizerem a redução, eles vão bater exatamente com 30, com 45 ou 60, um desses três. Se não bater com a redução de um desses três aqui, a questão tem que informar, tá certo? Então, de primeira vista, vocês estão aprendendo a fazer a redução dos quadrantes, tá certo? E vai ficar exercício para vocês treinar 120, 225, 145, 315 e 330. Na próxima aula, a gente vai aprender a localizar esses ângulos aqui, ó, 10.112 e esses ângulos aqui. Ou seja, vai dificultar um pouco para vocês, mas não é difícil. Parece ser difícil, né? 10.112. Professor, agora dificultou minha vida, mas não é. Vocês vão aprender uma regrinha que sai bem ligeiro, tá certo? Mas na aula de hoje, ficamos com esse exercício. Vocês vão tentar resolver, copia no caderno, tira a foto e me envia, beleza? Então, beleza, ficamos por aqui na aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima.